E o Romário não pode falar que qual que é o nome da jornalista? Fernanda Gentil. Que a Fernanda Gentil não sabe nada de futebol. Isso, meus amigos... Ai, e eu odeio o Romário, tá? Com todas as minhas forças, tudo que ele representa. Mas vamos lá. Mas dá pra falar mal de todos aí. Dá pra falar mal de todo mundo. O Romário, e olha que antes do jogo, em off, a gente estava comentando isso, né, Romário? Pô, empate seria derrota. Sai com esse gol de derrota mesmo agora, depois do 1-1 oficialmente? Fernando, é o seguinte, empatar no primeiro jogo de uma Copa do Mundo contra uma seleção de Marrocos, quem não conhece muito futebol vai ter esse pensamento que você tem. Nós somos brasileiros. Marrocos, com certeza, apresentou, na minha opinião, futebol melhor, mais técnico, mais bem posicionado. É claro que a gente tem melhores jogadores do que o Marrocos, mas infelizmente a Copa do Mundo, principalmente na estreia... Peraí que o Belge pediu passagem, o Belge tá com algum jogador lá ao vivo. Bem, pegamos aqui o trecho, né? Não dá para ver o vídeo inteiro por conta de direitos autorais dessa transmissão. E o que eu achei mais interessante foi que ela tentou dar uma empurradinha no Romário. Como a gente estava conversando antes de entrar no ar, aí ele virou e falou, opa, esse comentário é típico de alguém que não sabe nada de futebol. E acabou. E o mundo continuou. E a vida na Terra, nada mudou, né? Pessoas estão morrendo, a menina teve aquela morte trágica, pessoas estão nascendo, tá tudo normal. E era para continuar tudo normal. Num lugar, numa terra, num planeta Terra saudável. Mas não. Romário é acusado de praticar machismo estrutural. Põe aí a matéria do Poder 360 ao comentar o jogo. Senador e jogador disse que é Fernando Gentil, blá, blá, blá. Aí a Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL, ela acusou o Romário de praticar machismo estrutural, falando que ela não conhece muito de futebol. E ela fez um post nesse sentido. Né? Aí, ó. O que o Romário fez ao menosprezar o conhecimento de Fernanda Gentil, uma profissional com anos de estrada como repórter, apresentador e comentarista na área, foi acionar um gatilho antigo. É o reflexo de um comportamento que toda mulher reconhece de longe. A tentativa constante de deslegitimar o nosso espaço e a nossa competência, professora Paula. Ai, que coisa chata! Que coisa chata essas feministas atrasando o lado das mulheres o tempo todo com esse mimimi chato, porque o Romário falou... E outra, que o Marco não informou aqui ainda, mas também eu estava vendo a repercussão desse caso... O Romário e a Fernanda Gentil já se pronunciaram que eles estavam conversando sobre isso antes. A própria Fernanda Gentil diz que ela não sentiu que o Romário falou isso para ela. Ela falou, tem pessoas que acham que esse empate foi uma derrota. Então, o Romário estava falando isso para as pessoas que acham esse empate uma derrota, que essas pessoas não entendem nada de futebol. E assim, qual que é o grande problema, a grande ofensa se ele dissesse que a Fernanda Gentil não entende nada de futebol e se ele achasse isso? Aí, a dona Fernanda Melchiona, me desculpa, Brasil, pelo Rio Grande do Sul, ter eleito uma deputada tão esquerdista, né? Que é Manuela Dávila, é Fernanda Melchiona, é Maria do Rosário, é umas coisas assim que a gente pede desculpas pro resto do Brasil por mandar para Brasília, mas enfim, né? E o que me preocupa mesmo é um senador da República como comentarista esportivo lá longe nos Estados Unidos, quando a gente tem um monte de coisa importante sendo feita aqui no Congresso e esse senhor que ganha dinheiro público tá lá curtindo a Copa do Mundo. Então, o que me irrita nessa história é justamente isso, a escala de valores. O pessoal preocupado porque ele falou uma coisa, alguém não gostou, meu Deus, o machismo estrutural. Enquanto isso, a gente está pagando um monte de imposto para um senador comentar futebol nos Estados Unidos. É só isso que eu quero falar. Eu tô ficando irritada com essa pauta, Marco. Eu vou ter um ABC aqui ao vivo daqui a pouco. Por favor, respire fundo, tome água com açúcar. Toma água. Porque eu vou falar uma coisa. O problema é o seguinte, a gente pode dar de ombros aqui, Adriles Jorge, e falar pauta, bobagem, mas tá para passar um PL da misoginia a qualquer momento, tá para passar criminalização
do que eles chamam de discurso red pill a qualquer momento. E a galera que fomenta e bota fogo e bota oxigênio nessa maluquice toda, tá aí, ó. E não para, é tudo mulher louca. Essa mulher é uma louca, essa Fernanda Melchior é uma doida varrida, histérica, que nem Maria do Rosário lá, né, na época do Bolsonaro. Histérica, louca. Joyce Hasselman, louca. E daí você fala, é daí que vem o processo legislativo que quer criminalizar o discurso e promover a censura no país, Adriles. O senador Romário, que é um dos piores políticos brasileiros, que foi eleito graças ao bolsonarismo, nunca assinou nenhum tipo de pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, nunca se colocou através de uma lei conservadora, direita ou cristã, objetiva pela reforma do judiciário ou outras coisas, ele assinou positivamente a lei da misoginia. Pela lei da misoginia, que implica dizer que qualquer crítica ou voz mais alta ou qualquer algo que seja considerado como preconceito contra as mulheres, que seria estímulo a uma violência maior, violência simbólica de você contestar ou menosprezar, ou você zombar de uma mulher, seria estímulo, segundo a lei da misoginia, para estupro, assédio sexual, violência sistemática contra a mulher. Por essa lei da misoginia, ele poderia ser não só linchado, como ele foi, mas ele poderia ser processado, censurado e, em última instância, preso. Então, a qualidade do senador Romário é pavorosa e prejudicaria não só todos os homens do Brasil, sob qualquer aspecto e circunstância, sob qualquer debate, qualquer diálogo, você não vai poder nunca mais contestar uma mulher como ele contestou, pode ser de uma forma grosseira ou não, entendeu? Mas isso é normal no meio de futebol. Aliás, isso é normal em meio de qualquer debate. Eu já tive arranca-rabo aqui com a Paula Marisa, em que se tivesse lei da misoginia, poderia me prender também, entendeu? A questão que se coloca é essa. É a banalização do debate, como se fosse algo criminoso. Qualquer olhar turvo, qualquer palavra enviesada, qualquer alteração de voz, ou qualquer piada subliminar do caso, você não entende nada de futebol, e daí? Ela poderia ter respondido, eu entendo mais que você que está aqui, político, sem fazer seu trabalho no Congresso, e que eventualmente hoje talvez você esteja dando um pitado errado. O pior é que ele deu uma pitada certa. O Brasil jogou pessimamente mal contra Marrocos, talvez merecesse até perder. O empate, nesse sentido, foi uma derrota. Foi isso que ele quis dizer. E tudo bem, tudo bem. Isso é um debate comum, isso é um debate formal, isso é um debate de futebol. Sem a possibilidade, inclusive, de alguém se sentir ofendido ou de criticar alguém, não tem debate. Senão é consenso, meu filho. Agora, o problema é você demonizar um homem exatamente porque ele está contraditando uma mulher, quer seja de maneira leviana ou grosseira ou incisiva, o que é parte também do debate. Se você diz para uma pessoa que aborto é crime e a pessoa diz que não é, eventualmente você está chamando ela de assassina, sim. Uma mãe que mata o filho no ventre de sua mãe é uma assassina. Ela vai se sentir ofendida? Paciência. Agora, se eu falo isso para uma mulher que ela está matando o filho do ventre, e se for aprovada a famigerada lei da misoginia, ela pode me jogar na cadeia. A questão é muito simples. Assim como ela pode, a Fernanda Gentil poderia jogar o Romário na cadeia, porque eventualmente ele diz que ele não entende nada de futebol. É esdrúxulo, é patético, é ridículo assim. Entendeu? É o Romário, como senador, como parlamentar, alimentando uma baboseira, que é uma baboseira trágica, que pode ceifar na base toda e qualquer possibilidade de debate. Ao ponto de a gente chegar para a Erika Hildo e falar, você não é mulher porque você tem pinto. E aí ela me processa. Ela já pode processar hoje por isso. Por transfobia e por se colocar como mulher. É nesse nível que a coisa está andando no Brasil.